beleza? Aqui quem fala é o professor Lohan de Biologia e hoje nós vamos à resolução de duas questões referentes à ecologia, que é um tema extremamente abordado nos vestibulares, então vale muito a pena a atenção de vocês para a resolução dessas duas questões. Vamos à primeira delas. É uma questão discursiva, tá, galera? Questão aberta. O ambiente representado na imagem pode ser considerado um ecossistema? Justifique sua resposta. Então, você tem a imagem, né? Você tem uma região onde você tem aves, onde você tem uma vegetação, você tem como se fosse uma espécie de lagoa, né? Tá certo? E aí, pessoal, para você responder essa questão, você deve lembrar, né, ou você deveria lembrar, né, do que se trata um ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Certo? E esses conceitos, pessoal, nós estudamos logo nas primeiras aulas dentro da ecologia, certo? Então, quando a gente vai iniciar o estudo da ecologia, nós explicamos esses conceitos básicos trabalhados, né, dentro dessa área da ciência, dentro da ecologia. E entre esses conceitos básicos, a gente fala um pouquinho sobre o que seria um ecossistema. Mas, Lohan, o que seria, né, um ecossistema, afinal de contas? O ecossistema, pessoal, nada mais é do que uma região onde você vai ter a interação entre os chamados fatores abióticos. O que são fatores abióticos? O A indica negação, bio, via de vida, né? Então, são os fatores não relacionados à vida dentro daquele ambiente. Exemplos de fatores abióticos presentes na determinada região da natureza. A temperatura daquela região, certo? As condições do relevo, as condições do solo, né? A qualidade da água, caso tenha algum rio, uma lagoa que passe, né, por aquela região, tá certo? O pH do solo, o pH da água, tudo isso compõe, pessoal, os chamados fatores abióticos dentro de determinada região da natureza. E, além de você ter, né, esses fatores abióticos, nós temos dentro de um ecossistema a interação entre esses fatores abióticos com os chamados fatores bióticos. Bio vem de vida. Então, os fatores bióticos são os fatores relacionados à vida dentro daquela região, ou seja, são os seres vivos. Tá bom? E aí, quando você analisa, pessoal, essa imagem, nós conseguimos ver nitidamente que nós temos a interação entre fatores abióticos e fatores bióticos nessa imagem. Nós temos aí as aves, né? Nós temos aí os vegetais, que representam os fatores bióticos, ou seja, que representam os seres vivos dessa região. E esses seres vivos, eles estão interagindo com os fatores abióticos dessa região. Então, as aves, elas interagem com a qualidade da água, né? Possivelmente elas podem beber água dessa lagoa ou, né, retirar alimentos daí, né, como peixes ou algo semelhante, tá bom? Os vegetais, eles interagem com a quantidade de luz disponível para eles, né, para realizar a fotossíntese. Então, nós temos aí um exemplo clássico de ecossistema, onde eu tenho a interação entre fatores bióticos e abióticos nessa região. Portanto, a resposta seria sim, a imagem representa um ecossistema. Tá? Por quê? Aí você vai justificar. Tá bom? De que maneira? Você pode justificar assim, ó. Sim, a imagem representa um ecossistema, pois observamos na imagem a presença de fatores bióticos, no caso aqui eu citei como exemplo de fatores bióticos as aves, mas além das aves nós temos também os vegetais, interagindo com os fatores abióticos, como a temperatura, a composição da água, né, dessa lagoa, a luminosidade, que é de extrema importância para a sobrevivência dos vegetais, bom, caracterizando um ecossistema. Beleza? Então, questão bem tranquila. Se você lembrasse o conceito de ecossistema, facilmente você responderia essa nossa primeira questão. Vamos dando sequência. Segunda questão fala o seguinte, galera. O uso indiscriminado da palavra ecologia tem levado a acentuado desgaste do seu significado original. Às vezes por grupos interessados apenas em tirar proveito da situação, sem interesse científico e sem a seriedade de que o assunto requer. Dê o conceito biológico da palavra ecologia e apresente um argumento favorável e outro contrário às atividades dos grupos acima referidos. Tá? Então, vamos por partes, né, galera? Primeiro, o que é que significa a palavra ecologia? Tá? A ecologia, pessoal, ela é uma área da ciência ou uma área da biologia, como você queira, tá certo? Que estuda a relação dos seres vivos entre si e dos seres com o ambiente ao qual eles vivem.
todos aqui devem concordar que os seres vivos, além deles manterem relações entre eles, relações essas que podem trazer prejuízos ou benefícios para aquela população, né? Esses seres, eles também interagem, pessoal, com os fatores presentes no ambiente que eles vivem, né? Os chamados fatores abióticos. Então, isso seria o conceito de ecologia. É uma área da ciência ou uma área da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e desses seres com o ambiente ao qual eles vivem. Tranquilo? Beleza? E ele quer ainda, pessoal, na mesma questão, que você apresente um argumento favorável e outro argumento contrário às atividades dos grupos acima referidos, né? Sobre o uso indiscriminado da palavra ecologia. Qual seria um ponto negativo da gente empregar o termo ecologia de maneira incorreta? Isso é super comum nos dias de hoje, pessoal. A palavra ecologia parece que ela caiu, né, no gosto da nossa sociedade. Então, você está sempre vendo a palavra ecologia ela aparecendo aí nas mídias, né, nas redes sociais, certo? Na televisão, no telejornal, tá? E muitas vezes empregada de maneira errada, tá, galera? O que isso traz uma série de impactos negativos. Primeiro, né, um impacto negativo. Você tira, né, a identidade original do termo. Você tira a identidade científica daquela palavra, certo? Além disso também, pessoal, o termo ecologia, ele pode ser utilizado muitas vezes para ludibriar a população, literalmente enganar a população. Se nós pensarmos, por exemplo, em construtoras. Hoje é super comum você ver as construtoras dizendo que estão construindo empreendimentos, né, dentro de um padrão de desenvolvimento sustentável, seguindo a sustentabilidade, né? Esses conceitos eles estão relacionados à ecologia, tá, galera? A questão do desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade do planeta, tudo isso a gente vê dentro do estudo da ecologia. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que não tem conhecimento do que é o desenvolvimento sustentável, do que é uma obra sustentável, ela acaba, né, digamos, crescendo os olhos, achando que aquele empreendimento ali, ele realmente é um empreendimento, né, que segue as normas, que não agride o meio ambiente, né, que segue um padrão de sustentabilidade, onde muitas vezes ele não segue, né? Onde muitas vezes, para ser construído aquele empreendimento, ele desmata, né? Ele joga o esgoto num rio ou numa lagoa, poluindo os corpos hídricos, né? Tá certo? Onde aquele rio, aquela lagoa pode abastecer uma população, por exemplo, uma determinada comunidade. Então, isso é um ponto negativo, acaba tirando o real termo da palavra e ludibriando a população. Vou dar outro exemplo para vocês. Pegamos candidatos nessas épocas de eleições que, para se promover, eles começam a falar, né, sobre a sustentabilidade, que vai promover obras, né, dentro da sustentabilidade, vai construir uma cidade sustentável para a população, né? E aí os eleitores que não sabem, né, o termo, o real significado da palavra, acaba, né, se encantando, tá bom? E muitas vezes é só uma promessa daquele candidato onde ele não vai cumprir, ou quando ele vai fazer obra, ele desmata, ele polui, tá certo? Então, isso seria um ponto negativo. Um ponto positivo, pessoal, mesmo sendo empregado, né, conceitos relacionados à ecologia de maneira errada, isso pode gerar curiosidade da população em ir pesquisar. Né? Ah, mas o que é uma obra sustentável? Certo? E aí ver o que é uma obra sustentável e ver se realmente aquela promessa daquele candidato, aquele empreendimento que está sendo levantado por uma determinada empresa, ele realmente segue os padrões de uma obra sustentável. Então isso faz com que a população ela comece a se familiarizar com esse termo e procurar o real significado da palavra. Aí seria um ponto positivo. Tranquilo, galera? Então resumi todas essas ideias, resposta aqui pra gente, tá bom? Vocês podem dar uma lidazinha com mais calma. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.